quanto mais, né? Uma coisa é o reconhecimento do devedor quanto mais como crime, que é uma discussão uma discussão nacional, né? Que o doutor Eduardo do MP pode até passar alguns detalhes a mais, mas está a discussão em andamento, né? E esperamos que tenha um desenrolar breve. Outra coisa são as ações que vêm sendo tomadas hoje, de momento, de combate ao devedor quanto mais, né? O secretário teve a oportunidade de mencionar aqui, até o momento, contamos mais de 30 ações de combate à fraude estruturada, muitas delas, inclusive, fazendo a verificação de requisitos e não, ou atendimento de requisitos específicos de benefícios fiscais, mas é uma outra vertente, né? É importante colocar que a Fazenda vem trabalhando bastante na linha também de estímulo à arrecadação voluntária, né? Estímulo à arrecadação voluntária. Há um entendimento, já é um entendimento pacificado do ponto de vista de arrecadação de tributos, enquanto administração tributária, que boa parte do trabalho do Estado é viabilizar e facilitar que o contribuinte, que o bom contribuinte, de fato, possa recolher os seus tributos da melhor maneira possível. Aí vem ações na linha de simplificação da possibilidade de recolhimento, da ampliação de capacidade de opções de recolhimento. Há alguns trabalhos em andamento, estudos nessa linha. E o outro lado do estímulo à arrecadação voluntária é justamente uma ação mais efetiva e mais firme frente àqueles que têm um viés de fraude, né? Então, é importante colocar aqui, no que diz respeito a devedores consumados, a devedores e empresas que também se estruturam com base em fraude, né, que não visam uma atividade econômica natural, mas visam a busca de uma diferença de competição, se é que se pode dizer isso, uma própria existência com base em fraude. Então, a gente tem efetivamente trabalhado bastante nessa direção, de ações de combate à fraude estruturada. Isso hoje no curto prazo. Ações de fraude estruturada, elas vêm e acontecem com base em cruzamentos internos, né, em trabalhos internos de auditoria, em parcerias com órgãos externos, como o Ministério Público, e hoje pode-se dizer que tem clareza que depende também de uma maior estruturação enquanto à capacidade de sistemas que a gente tem internamente, para poder justamente identificar a fraude, não só a posteriori, mas também olhando ao longo olhando para um futuro, poder ser mais próximo à sua ocorrência, né? Fazer a identificação mais próxima quando os fatos acontecem e ocorrem. O senhor teve a oportunidade de visitar o projeto de barreira fiscal, né? Um dos itens que o senhor seguramente teve a oportunidade de ver é que se espera que as informações ali coletadas e geradas possam, ao longo do tempo, ser utilizadas, quando elas estiverem, de fato, ingressando nas nossas bases de dados, ser utilizadas assim que, de fato, elas forem coletadas, né? Então, o que eu poderia colocar é que também há estudos ainda em andamento, com base em experiência de outros estados, de classificação de perfil de risco de contribuinte, de avaliação do que seriam as cadeias produtivas e a qualificação das cadeias produtivas com base em perfil de risco. Também são iniciativas que a gente vem estudando internamente, ainda não é algo que possa ser colocado aqui com um prazo, com uma data específica, porque tem um impacto muito grande nas cadeias, né? Os estados que adotaram, e eu posso falar explicitamente, o São Paulo é um estado que caminhou nessa direção, e alguns outros estados soltaram legislação própria no que diz respeito à avaliação das cadeias produtivas e dos perfis de risco dos contribuintes. É um trabalho que precisa ser feito realmente de maneira muito cautelosa e muito paulatina, porque tem um impacto muito grande na economia, né? No que diz respeito à cobrança, o secretário teve a oportunidade de mencionar, e podemos reforçar aqui, desde o início estruturamos hoje um call center na Secretaria de Fazenda que vem paulatinamente aumentando a sua capacidade de recolhimento e de entrega, com um viés hoje de cobrança, e em outros momentos seguramente isso virá também com um viés de ampliar a qualificação. O call center é para dívida ainda não ajuizada.
para a dívida ainda não ajuizada, que é o que está dentro da nossa competência enquanto fazenda, né? É uma discussão não só aqui do Estado do Rio de Janeiro, mas também de outros estados, né? Essa divisão de competência sobre a qual eu não tenho condição de estar entrando em maior detalhe, porque é o cenário que temos hoje, né? Mas o fato é que há expectativa também, pelo simples fato de se fazer uma cobrança ativa, de se esclarecer também contribuintes não só quanto às dívidas, mas também quanto à forma de recolhimentos disponíveis, eventualmente as condições de pagamento possíveis dos tributos devidos. Existe a identificação que muitos contribuintes hoje eventualmente não recolhem tributo por desconhecer que tem dívidas em aberto, né? Então há um trabalho também de oferecer transparência a projetos internos, alguns deles já até em andamento, como falou o secretário, na linha de oferecer ao contribuinte a possibilidade de olhar sua conta corrente junto ao fisco, perante o fisco, e ver se há algum débito ali que consta em aberto e poder viabilizar esse recolhimento, né? Então, são iniciativas na linha de estímulo à arrecadação voluntária. Quando a gente, enquanto Estado, oferece ao contribuinte a possibilidade de verificar se há algum débito que consta em aberto, coisa que não havia no passado, né? É uma inovação, a gente está permitindo o saneamento e o aumento também, obviamente, da arrecadação. Então, reforçando, há diversas iniciativas em tratamento interno, há algumas iniciativas que já foram implementadas, como essa que eu mencionei, né, do call center, como o que chamamos internamente lá de fisco fácil, né, que é um viés de poder oferecer ao contribuinte transparência quanto a débitos eventualmente identificados, e a expectativa é que a gente possa estar, ao longo desse ano, do próximo ano, estar avançando na implementação dessas ferramentas. Muitas delas dependem de uma capacidade que hoje ainda estamos desenvolvendo, buscando desenvolver na linha de tecnologia, né, tentando trazer para dentro da nossa atividade fiscal ferramentas de informática que hoje dispomos muito pouco, mas buscando como referência também estados e fiscos que têm avançado com muito sucesso na linha do estímulo à arrecadação espontânea. Doutor Sérgio, tem questões que há impedimentos legais, né? Na sua exposição, eu não consigo saber se os senhores produziram alguma proposta de projeto de lei para poder definir e punir os devedores contumazes, tipo cassar sua inscrição estadual. E o Conselho Devedor Contumaz, se o senhor pegar a planilha da dívida ativa, o senhor vai pegar lá o grupo econômico de Manguinhos, que deve mais que a Petrobras, 10 bilhões de reais. E aí tem uma série de empresas, a parte transportadoras, que foram criadas, não fizeram seus recolhimentos e fecharam. Então, aquele grupo econômico, para mim, está mais do que caracterizado como o devedor contumaz. E não acontece nada. Na área de... ouro, é área de quê? Ouro alimentos. Tem 3 bilhões e... FNA. Quê? FNA. Tem 3 bilhões também de dívida ativa. Mas ali estão caracterizando uma pilha ali de empresas. A gente grupou isso. O senhor deve ter, mas o doutor Eduardo tem, que eu forneci. E já fornecer quem quiser, porque eu acho que isso tem que ser absolutamente público. Apesar de a questão do devedor contumaz estar citado em uma lei,
A gente estava esperando que vocês fossem consolidar algumas ações em termos de lei, independente do que está sendo discutido na União, porque é fato concreto que ele existe. Se não pode tirar a inscrição estadual, será que não pode ter outros tipos de punição, não gozar de benefício fiscal, enfim? Porque a ação desses grupos são ações ostensivas, são ações de deboche em relação ao poder público. E não é o executivo, não, o poder público. Ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, ao Ministério Público, a todo mundo. É como todo mundo estivesse fazendo papel de idiota. E o secretário deixou entender que teria encaminhado alguma coisa. Eu queria saber do senhor se encaminhou. E se encaminhou, onde está? A segunda questão, que foi o que eu coloquei, a proposta, se também essa dívida ativa é desse tamanho, é porque a cobrança nossa, a legislação tributária de ICMS, estou falando do ICMS que o PVA é muito pequeno em relação ao conjunto, né? A nossa legislação é ruim, a cobrança é péssima, por isso que gera também essa dívida ativa enorme. O senhor falou da medida do call center, mas o call center não altera nada a 2657. Eu sei que os senhores estão estudando isso há muito tempo. O nó da questão não é a simplificação da cobrança do ICMS, na simplificação metodológica. Essa é até fácil. A questão mais complexa, e o especialista que está aqui ali no celular, né, o especialista, o senhor, de respeito a como desses fictícios, dessas fictas alíquotas de ICMS, tirar delas todos os incentivos para que a gente trabalhe na alíquota real, na alíquota efetiva. Eu sei que isso não é uma conta lá muito fácil, mas é possível. Eu acho que isso, inclusive, devia ser uma meta do regime de recuperação fiscal, uma meta de transparência, ter ser emaranhado. Se esse trabalho já acabou, se já virou um projeto de lei, porque a notícia que a gente tinha do secretário, que ia ser encaminhado para a Casa Civil no período nosso de recesso. Então, a gente queria, porque se eu disser assim, já fizemos, está na secretaria tal, nós vamos cobrar da secretaria tal. Se não fizeram, nós vamos cobrar dos senhores. Por favor. O senhor também, não precisa deixar só nas costas dele, não. Não, mas eu posso falar com tranquilidade. A gente realmente avançou na discussão interna sobre um projeto de lei de devedores contumazes aqui no âmbito nosso, né? Mas ainda estamos nesse momento, ainda estamos nesse período de análise. Mas saiu já da Fazenda? Foi para algum lugar? Segundo consta aqui, foi encaminhado para a PGE, mas o encaminhamento à PGE não é um encaminhamento necessariamente definitivo. Estamos ainda em um momento de discussão. Pois é, mas é o seguinte, quando o senhor me diz isso, quando esse governo entrou, a primeira pessoa que eu pedi audiência não foi o secretário de Fazenda, foi o Procurador-Geral do Estado. Eu levei um bolo de papel, que eu tive quase com um amarrar desse tamanho, de um monte de sugestões temáticas que dependia da Procuradoria. E um desses temas foi devedor quanto mais. Peguei esse projeto aqui, ó, 3577 de 17, que está na casa. Falei, os senhores vão trabalhar alguma proposta? Se não vão, eu boto isso aqui em pauta, a gente emenda, melhora, discute com todo mundo, faz audiência pública e nasce alguma coisa daqui.
Se o senhor vai mandar alguma coisa mais interessante, mais qualidade, levei isso também. O senhor já deu os senhores na antepenúltima reunião. Não, deputado, nós vamos preparar algo aqui. E não chegou também. Uma consulta, o senhor vê como algo... Se for com o procurador Marcelo, o chefe da procuradoria, minha audiência. O senhor vê que a discussão estadual é absolutamente descolada da discussão nacional sobre a qualificação do tema devedor contumaz como atividade criminal? Mas eu acho que a gente tem alguns... Eu acho que a gente pode... Tanto acho, que eu também já dei para a Fazenda, tem leis nossas, tem uma lei nossa que fala sucessivamente como se proceder com o devedor contumaz. Não está usando esse rótulo, mas se trata da mesma coisa. Eu acho que a Procuradoria tem um corpo jurídico imenso. Tem aí o Ministério Público também cheio de doutos conhecedores de legislação, né? Os senhores têm um conhecimento acumulado de tributação imensa. Os senhores têm o Tribunal de Contas, idem. O Poder Judiciário, através do desembargador Gabriel, junto com o nome do desembargador? Sérgio Varela. Vieram aqui já em 2 audiências públicas, com os 2 juízes das 2 varas de execução fiscal, tem o maior interesse que essas questões aconteçam, até porque eles arrecadam para o fundo deles. Eles foram claros aqui, né, que o fundo deles é que mantém o custeio deles, né? Então, também tem o próprio judiciário, né, essas figuras que estão vindo aqui dizer que querem colaborar, ajudar, etc, etc. Pelo menos 2 desembargadores, doutor. O Sérgio Varela é o desembargador responsável por isso no tribunal. O Gabriel Zéfiro é o responsável pelo fundo. Se com um exército desse de grandes juristas, todos concursados, com livros publicados, e estou incluindo aí o Tribunal de Contas, a gente não consegue, no nível de nossa competência, melhorar. Eu acho inacreditável, com sinceridade, eu não consigo me conformar com isso, porque é muito dinheiro, muito dinheiro. E pior que muito dinheiro, é um assinte, esses grupos que a gente conhece, que são grupos trambiqueiros, né, estão rindo de todos nós. Rindo de todos nós. Deputado, só um esclarecimento aqui. Eu vou falar na área criminal, que é a área que mais afeta a mim lá no GAESF. Com relação ao tratamento dado aos devedores contumazes, que eu até prefiro nominá-los como omissos no recolhimento, porque devedor contumaz, a gente tem uma dificuldade de estabelecer o que é um devedor contumaz. Aquele que deixou de pagar 6 meses, aí paga 1, então eu tenho essa dificuldade. Então, com relação aos omissos no recolhimento, existe um recurso extraordinário na relatoria do ministro Barroso, que já foi reconhecido como crime do artigo 2º, inciso 1º, no STJ, e hoje tem um recurso extraordinário que o Barroso é relator, foi designado a uma audiência pública, eu convidei até o secretário, Luiz Cláudio, se fez presente lá na audiência pública lá, o Ministério Público se fez presente, todos os órgãos envolvidos nessa questão do reconhecimento do omisso no recolhimento como uma conduta típica de natureza criminal, está aguardando uma decisão do ministro Barroso. O que eu percebo aqui no Rio de Janeiro é que existe uma carência legislativa para a aplicação de sanções administrativas no omisso do recolhimento, que seria o impedimento, a cassação da inscrição, alguma medida nesse sentido. Mas eu acho que a gente pode construir isso. O CIR é um ambiente propício para isso. Eu acho que a conversa entre os órgãos, até o próprio legislativo trazer essa discussão é muito importante, até porque vocês que vão decidir aqui nessa casa sobre essas medidas que podem ser. Agora, tem uma preocupação muito grande, porque isso também dá reflexo no judiciário. Qualquer medida administrativa que é imposta, essa empresa que o senhor citou aí, que eu não considero omisso, eu acho que é uma estrutura fraudulenta, tem tratado como tal, e muitas vezes denunciado criminalmente,
eles estão lá respondendo as sessões penais, pelo menos assim, o Ministério Público incomoda bastante eles, bastante. Esse grupo aí, especialmente, a gente tem tratado como criminosos. Então, o que eu acho que falta realmente são medidas administrativas que impeçam o funcionamento dessas empresas. Isso a gente carece de legislação. Creio eu, posso estar errado. Esse projeto aqui do Legislativo, os 2 deputados que não estão mais aqui, mas eles tentaram, não importa se o nome é correto nesse momento, seja devedor quanto mais, eles tentaram definir o conceito e, definido o conceito, tentar uma penalização. Né? Porque eu Qual seria essa penalização, desculpa? Eu prefiro passar para o senhor o projeto de lei, porque eu prefiro entender que na área administrativa a gente tem essa competência. Eu não quero me envolver na área, isso fica com os senhores, na área criminal, mas na área administrativa parece que a gente deveria ter essa competência. Mas eu fiquei assustado que na última reunião, não sei quem disse, aqui do Estado, quando foi falado em cassação, não foi na do Estado, não foi da Fazenda, não, foi da Procuradoria, estava sentado aqui. Quando a gente falou na cassação de inscrição estadual, alguém da Procuradoria dizia, não pode porque uma decisão... Quer dizer, para eles, pode tudo. Para o Estado, não pode nada. Né? E aí eu retorno. Regime de recuperação fiscal. No original, nós tivemos que abrir mão de quê? De todas as nossas ações judiciais em relação ao serviço da dívida. Fez que a nossa dívida fosse para o céu. Isso a União, o Tesouro, nos obrigou. Os 2 ex-secretários estiveram aqui, inclusive procuradores, que foram obrigados, senão, na questão de vida ou morte, se não assinava, etc, etc, etc. Bom, se a União pode fazer isso com a gente, nós não podemos, isso eu já pedi ao tribunal, o tribunal está estudando, já respondeu, nós não podemos retirar do benefício fiscal quem deve o Estado? Por que não podemos, pô? Eu acho que até cláusula, alguns benefícios são previstas essa cláusula. Sim, mas aí vem os doutos, dizendo, o artigo X do CTN obriga da certidão negativa do positivo. Então a gente tem que sair desse nó. E aí vem a segunda questão que eu coloquei, que não tem impeditivo nenhum. A revisão da 2657/96, os senhores estão estudando isso até uns 3 anos, já começou antes dos senhores. O que diz respeito à revisão da lei do ICMS, da lei do ICMS, de fato está em andamento a análise interna. A gente está fazendo uma revisão dentro do trabalho que já vinha sendo feito, como o senhor trouxe. Vai também na linha de simplificação, de redução do número de alíquotas, vai na linha também em alguns casos, possivelmente seguirá na linha de redução de ajuste de penalidades para fins de obrigação acessória, né? Hoje em dia, com os arquivos digitais, a lei do ICMS ainda é relacionada a um período em que tanto livros quanto documentos fiscais eram em papel. Então, de fato, existe um trabalho em andamento dentro da Secretaria de Fazenda na direção de revisão da lei do ICMS, mas ainda não está maduro o suficiente para ser trazido nesse momento agora, esse mês, o mês seguinte, aqui para essa casa. É interesse que isso caminhe o quanto antes e estamos, de fato, colocando esforços nessa revisão, deputado. É importante reforçar que todos os pontos que o senhor trouxe aqui, eles são pontos que estão dentro do nosso horizonte, né? Estão dentro do nosso horizonte.
Estamos ali buscando realmente soluções na direção do que o senhor vem trazendo. Vou tomar a liberdade, o senhor me deixa aqui o projeto de lei para a gente olhar com atenção o que já vem sendo pensado dentro da própria casa. Não, está paradinho, se for apresentado, está paradinho. Se vale a pena botar o tema em discussão, a gente pode, mas a Procuradoria disse que aguardasse. Os deputados não estão mais aí, mas a gente pode requerer 10 assinaturas, botando isso aí. Está anotado, vamos analisar com atenção aqui. Eu queria dizer uma outra coisa, eu mandei buscar lá no meu gabinete. O Tribunal de Contas, está aqui, né, fez uma auditoria naquilo que eu acho que está errado na dívida ativa, não é auditoria de valor, não, auditoria de procedimentos, para encontrar lá quais são os nós existentes. Né? Não fez hoje, não, já está feito há algum tempo. Deixa eu esquecer até o ano qual foi. Mas tem uma... 2017 é a atualização. Então não está longe. Apesar de eu já ter pedido ao tribunal que atualizasse mais ainda. Eu vou nela buscar, que os senhores podem ter perdido lá na fazenda, vou dar cópia para os senhores, porque era interessante, o tribunal desceu a fundo para fazer a análise dos procedimental, para apontar como é que isso podia ser superado. Então, eu gostaria que os senhores lessem esse documento. Ler não custa. Não custa. E, olha, nós temos os dois técnicos especialistas do tribunal, dois analistas de conta. Se tiver dúvida, tirar dúvida com eles, aproveitar, porque o desejo dessa nossa CPI é um desejo de que o Estado avance, não é puxar para trás, é para a gente avançar. E porque a gente também observa que as diversas instituições conversam um pouco entre si. Então, é preciso também que isso se dê. E o que o secretário falou aqui, eu concordo em gênero, número e grau com ele. A gente não sai disso se isso não for percepção do Estado como um todo. Então, se a Procuradoria também não entrar nesse barato, ou entra na base do amor, ou tem que entrar na base de outros instrumentos, mas tem que entrar. Senão, qualquer dia eu vou perguntar por escrito ao Ministério Público se o Estado dever não cobrar 100 bilhões de dívida ativa, ou 90, ou 106, e isso não se alterar ao longo dos anos, se isso também não caracteriza improbidade administrativa. Porque as contas do governador são rejeitadas, às vezes por valores menores que esse. E desde que eu estou aqui, a dívida ativa só faz subir. Jamais vi descer, só subiu. E cada vez eu fico mais assombrado com o número. Então, esse que é o nosso desejo. Eu já disse, da parte que me toca e de alguns parlamentares, o que for para o Estado avançar, que precisar de legislação, a gente está disposto a colaborar. Eu acho que as questões de Estado estão no meu entendimento. E aqui eu digo sempre no meu entendimento, porque aqui 70 deputados, mas as questões de Estado estão acima das questões político-partidárias. Eu não vou dizer que está acima das questões ideológicas, porque o Estado em si é uma questão ideológica, né? Concepção de Estado. E o nosso secretário aqui mesmo já colocou questões ideológicas, né? Falou em liberal, que dá oportunidade de a gente falar em neoliberal, falar em social-democrata, falar em socialista. Eu acho uma bobagem dizer que nós estamos livres das questões ideológicas. Não estamos. A questão ideológica está dentro da nossa compreensão. Mas o Estado mais efetivo é o que a gente quer. Então, é sair um pouco dessa inércia. Eu reconheço, e já disse isso publicamente, que quando os senhores assumiram a Fazenda,
os senhores deram uma outra dinâmica. O que a gente está querendo fazer aqui é ajudar a empurrar, né? Porque a Fazenda também não anda sozinha. A gente reconhece que o Ministério Público, através do GAESF, também, quando foi criado, que tem o quê? 3 anos? 2 anos e meio. Deu outra dinâmica. Não tenho a menor dúvida sobre isso, que já se faz sentir dentro dos contribuintes do ICMS, principalmente. Eu não estou negando os avanços, são reais, são concretos, mas é que a gente corre ali quanto àquele gatilho, né, que eu confesso aqui que isso dá para a gente nem dormir, né? Então, eu queria dar a palavra aos senhores para a gente concluir, senão os senhores vão chegar muito tarde em casa, vão perder o Jornal Nacional. Deputado, o senhor me permite... Já está no eixo. O novo governo deve ter herança de 26,3 bi. Também não fui eu que dei. Eu estou aqui sentadinho. A doutora? É a sua assessora aqui, ó, que está atrás, só está passando tudo. Não precisa assessora, estavam aqui, estava aqui, eu dentro aqui o Globo e o Dia. No Globo e Extra é um caminho só, o Dia. Mas, por favor, se vocês quiserem também se despedir... Na verdade, eu só agradecer ao senhor a oportunidade de trazer aqui. É sempre importante estar trazendo os fatos como eles são, né? E estar ouvindo, inclusive, sugestões e propostas de encaminhamento que, porventura, a gente possa estar utilizando, né? É sempre bom estar discutindo sobre... As soluções surgem da discussão, não é verdade? De ações e também da discussão sobre algumas soluções que ainda não estão plenamente colocadas, como se coloca ali, ainda há um espaço a ser reduzido. Mas há bastante interesse, inclusive, em receber esse trabalho que o tribunal fez. Eu vou mandar entregar o P1 amanhã, porque no meu gabinete as pessoas devem estar precisando usar óculos, porque tem um envelope de papel pardo em cima da minha mesa que eu levei para casa. Está escrito em cima assim, securitização, que foi um documento, e dívida ativa. Está em cima da minha mesa, dentro do papel. Securitização e dívida ativa com a minha caneta, para que exatamente fosse identificado. Mas eu mando entregar o P1 amanhã. Queria perguntar se os técnicos do tribunal querem fazer alguma manifestação, porque eles estão num silêncio obsequioso. Boa noite, deputado. Boa noite, demais convidados. Eu gostaria, se possível, de fazer 2 perguntas com relação ao regime de recuperação fiscal. Desculpa voltar ao tema, eu faria no momento, mas como o secretário tinha o compromisso, eu deixei para fazer para os seus subsecretários. Dessa apresentação, né, além de tantos números que nos deixam bastante preocupados e talvez números mais realistas do que os que a gente tinha no plano anterior ou no plano atual, né, que está em discussão, 2 coisas me deixaram ainda mais preocupados. Uma com relação à operação de antecipação de royalties, que foi apresentado um número de 9 bilhões que teria sido subavaliado, acredito que no fluxo de pagamentos projetados no plano atual. Então, o que aconteceu de recálculo nesse fluxo de pagamento para justificar esses 9 bilhões? Porque essa operação, desde o seu início, ela está cheia de pequenas, eu diria, armadilhas, né? Ela foi feita em 2014, né? As séries que foram emitidas no exterior foram feitas em 2014 e aí a intenção era buscar taxas vantajosas no exterior. Isso, de certa forma, foi conseguido no primeiro momento, mas a um custo de apresentação de cláusulas de superproteção aos investidores, e que, ao longo da execução do contrato, essas cláusulas foram vindo à tona
E só para citar um exemplo, se não me engano, o segundo waiver, que aconteceu em setembro de 2015, foi decretado o default, né, inadimplência técnica do contrato, e aí, por conta disso, oferecido aos investidores 2% a mais de juros, além do que já estava previsto no contrato. Aliás, esses 2% já estavam previstos no contrato, e, além disso, mais 1% de juro adicional. Na época que a gente fez a auditoria, a gente fez os cálculos, daria por volta de 900 milhões. Para 6 meses depois, verificar no novo waiver que havia, mais uma vez, a inadimplência, ou seja, se ofereceu 900 milhões e isso está sendo pago ao longo do fluxo de pagamento, ao longo do fluxo de execução do contrato, e isso se mostrou inócuo porque 6 meses depois houve mais um descumprimento. Então, o que me preocupa é que, ao longo da execução do contrato, a gente vai descobrindo novas cláusulas, novas armadilhas, né, na falta de uma palavra melhor, que vão fazendo esse estoque aí, o fluxo de pagamento aumentar cada vez mais, e agora mais 9 bilhões. Né? Então, se puder falar um pouco a respeito. E só para já deixar a segunda questão, com relação ao reajustamento da dívida de em 2017, por conta da desistência das ações. Né? Se nesse cenário da dívida, no fluxo da dívida, já está considerando aqueles 18, 19 bilhões a mais de 2017, e se está, se o Estado, através da Fazenda, através da Procuradoria, que não está aqui presente, mas está discutindo isso junto ao governo federal. Então, são essas duas questões que eu queria deixar para a Secretaria de Fazenda. Obrigado. Bem, com relação ao contrato, os 9 bilhões a mais que apareceram não foram porque nós descobrimos alguma coisa nova. É porque simplesmente você não consegue explicar um número. Eu não sei te explicar de onde saíram os 5. O número anterior. Exatamente. Os 9 eu consigo explicar. Eu tenho um fluxo, e é um número muito mais razoável do que o anterior. O número que estava lá era muito baixo. Assim, não fazia sequer sentido, haja vista, o fluxo que você já tinha tomado. Então, assim, e o plano anterior, ele tinha um defeito, um vício, que tem muita coisa sem nota, sem explicação, sem justificativa. Você tem alguns números lá que estão postos e você não consegue explicar muito bem o porquê desses números. Mas são números que estão lá e têm uma validade porque foi o Estado que determinou. O que nós estamos tentando, e temos conversado até muito com o Conselho sobre isso, até para que isso não aconteça com o plano que nós apresentamos. É importante que as outras pessoas, inclusive órgãos de controle, sejam capazes de chegar nos mesmos números que a gente. Sejam capazes de replicar esse plano, até para poder criticar com mais qualidade. Então, assim, eu não sei de onde veio o número anterior. O número atual eu sei, consigo explicar de um fluxo de caixa que o Rio Previdência me passa. Primeiro. A segunda questão que você me colocou foi com o que a gente chama de recálculo, né? Que foi, haja vista a retirada das ações, você teve que pagar multa e mora sobre essa retirada de ação. Sim, está constando aí dentro. E sim, existem tratativas com a União, não só essa, como outras tratativas, em que isso seria revisto. Nós consideramos absolutamente, tanto e aí eu te digo como quem estava lá atrás, não se esperava. Essa multa e mora, imagina, você tem uma lei que diz que você tem que retirar a ação. Você faz um plano de recuperação fiscal, você apresenta esse plano à União, a União vai lá e fala, ok, dentro do fluxo do primeiro plano não constam esses 13 bilhões. Aí depois você fala, olha, veja bem, eu vou te perguntar aqui para a minha procuradoria, o que você acha do que aconteceu? Será que eu devo cobrar multa e mora nesse caso? A procuradoria vai lá e diz, não, eu acho que você deveria cobrar multa e mora. Então, no mínimo, deveria constar do plano. Então, é algo que eu acho que tem um espaço para se negociar, está sendo negociado, até por isso que não foi ainda apresentado aqui, e a intenção é tentar fazer isso por meio de projeto de lei, que a gente acha que é a saída mais adequada, mais transparente, menos judicial da relação federativa, que é por si só demais judicializada. Então, acho que a gente está tentando sair ali pelo caminho da construção. Eu acho que ali é um bom caminho. Okay. Acho que é só isso. Mais alguma? Bom, então eu vou encerrar
agradecendo a participação dos 3 habilitados profissionais da Fazenda, do nosso Ministério Público, doutor Eduardo, que resistiu bravamente, do Tribunal de Contas, dos nossos 2 assíduos participantes, depois de gozarem as suas férias merecidas, né? E vou dar por encerrada a nossa audiência, dizendo que vai ficar à disposição aqui da CPI as projeções que foram feitas. Muito obrigado. Entrega aí ao doutor Timude.